Eu cumprimento a você com a paz do nosso Salvador Yahushua. Estamos aqui para mais um encontro com a verdade. Hoje, Yahu vai descortinar tudo aquilo que as religiões ocultaram, que as pessoas, a ciência, a mídia, os governos, a cultura, enfim, o mundo dos negócios, tudo que essas estruturas de poder ocultaram de você, hoje vai ficar claro porque Yahu tem um plano para resgatar você do império das trevas. Vê o tema de hoje? Por que o Espírito Santo vem para quem se converte ao Salvador Yahushua? Nós estamos num período em que consideram o que é certo errado e o que é errado certo. O certo é certo e não há quem torte, porque a palavra de Yahu é a verdade, como está escrito em João 17:17. Eu quero começar lendo um trecho da palavra com você. Segundo aos Coríntios 3:5 diz assim. Vamos começar do 4. E é por intermédio do Messias que temos tal confiança em Yahu. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Yahu. A nossa suficiência vem de Yahu. Isso é fundamental. Você esteja certo de que existe alguém que sabe todas as coisas, existe alguém que criou todas as coisas, existe alguém que é a majestade, único, todo-poderoso, soberano, fiel, puro, verdadeiro, santo, perfeito, que nos ama, que é misericordioso, que é rico em perdoar e que é Pai de todos os espíritos. O nome desta pessoa é Yahu. E o seu filho, Yahushua, está aqui presentemente conosco, e se você crê, ele também estará presente aí, porque ele é onipresente, pode estar fisicamente em vários lugares ao mesmo tempo. Então, aqui a palavra está dizendo que a nossa suficiência vem de Yahu. Vamos esclarecer isso aí para não ficar assim nebuloso, subjetivo. Nossa suficiência significa o quê? Tudo aquilo de que eu preciso, só Yahu pode providenciar para mim. Para eu respirar, é Yahu a minha suficiência. Para eu falar, é Yahu a minha suficiência. Para eu fazer todas as coisas, é Yahu a minha suficiência. Então vou repetir o que está escrito segundo aos Coríntios, capítulo 3, no verso 5, parte B. A nossa suficiência vem de Yahu. Então, por que o Espírito Santo vem habitar na pessoa que se converte? Porque a vida de uma pessoa é inserida, imersa numa complexidade de coisas enorme. O mundo exterior do ser humano, só quem entende é Yahu. O mundo interior do ser humano, só Yahu é quem compreende. Tudo o que acontece para que eu agora esteja aqui, só Yahu tem condições
de prover, de providenciar. Tudo aquilo de que eu preciso para estar aqui, vivo neste planeta amanhã, se for da vontade dele, vem dele. Então o que acontece? Quando uma pessoa se converte ao Salvador Yahushua, ela precisa ter a garantia de que passará a pensar o que é certo, fazer o que é certo, falar o que é certo, enfim, deixar de falar, deixar de fazer aquilo que Yahu deseja, aquilo que é a vontade de Yahu. Por isso, Yahu manda o Espírito Santo para habitar na pessoa que se converte. Nós percebemos aqui que o Espírito Santo é, por si só, uma garantia de que a minha vida dê certo. Portanto, se converter ao Salvador Yahushua não é a única coisa que acontece na vida de uma pessoa, é a primeira das muitas coisas. Porque o Espírito Santo vindo habitar na pessoa que se converte, ele realizará muitas coisas que a pessoa por si mesmo não pode. E existe algo que move a vida espiritual de uma pessoa. E quando a pessoa se converte ao Salvador Yahushua, torna-se uma pessoa espiritual. Quando a pessoa se converte ao Salvador Yahushua, deixa de ser uma pessoa natural e passa a ser uma pessoa espiritual. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, isso está muito claro para nós. Onde diz assim o verso 14 e 15. 1 Coríntios, capítulo 2. O verso 14 diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Yahu, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Salvador, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente do Messias. Ou se na sua versão tiver assim, pois quem conheceu a mente de Yahu, o Criador, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente do Messias. Então, note aqui que a palavra está falando de dois tipos de seres humanos. O homem natural, que é aquele que nasce da mãe, e o homem espiritual, que é aquele que nasce de novo. Depois que nasceu da mãe, em algum momento se converte ao Salvador Yahushua, assim nasceu de novo. Note que esses dois tipos de pessoas que existem na face da Terra têm uma diferença radical entre um e outro. O homem natural é a pessoa não convertida. O homem espiritual é a pessoa convertida. Homem aqui é no sentido de ser humano, não no sentido de pessoa do sexo masculino. Portanto, amado, por que o Espírito Santo vem habitar em nós? Para nos tornar uma pessoa espiritual. Mas para que nos tornar uma pessoa espiritual? No final do verso 14 está dito, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, as coisas espirituais precisam ser compreendidas na perspectiva espiritual. E um ser humano que não tem o Espírito Santo dentro de si, ele não pode compreender as coisas espirituais.
Quando você vai nos evangelhos, que vê ali Yahushua era interrogado, indagado, retrucado pelos sábios religiosos, os políticos da época, e as pessoas ficavam assim, sem querer entender, não é sem querer, é sem conseguir entender o que ele estava dizendo. Por quê? Porque o ser humano, nascendo da mãe, se não nascer de novo, não conhece as coisas espirituais. E ele estava falando de coisas espirituais. Ele é um ser espiritual. Ele não é uma pessoa natural. Ele nasceu de uma mulher, mas ele já é um ser espiritual desde antes que houvesse mundo. Nota? Por que então o Espírito Santo vem habitar na pessoa que se converte? Para que ela se torne um ser espiritual. E por que é necessário se tornar um ser espiritual? Porque as coisas espirituais só se compreendem espiritualmente. Que significa isso? Só se compreende pelo Espírito. Não é pela mente que nós entendemos a palavra. Ela está escrita. Muitas pessoas tentam fazer interpretações, mas isso é em vão, porque isso aqui é para se compreender espiritualmente. Você percebe que há uma diferença radical entre uma pessoa convertida e uma pessoa não convertida? Pois é, então o Espírito Santo vem habitar na pessoa para torná-la diferente, no sentido de poder compreender as coisas espirituais. Isso é maravilhoso. Um outro aspecto, um outro motivo pelo qual o Espírito Santo vem habitar numa pessoa que se converte a Yahushua é para garantir que a pessoa dê certo. Para garantir que a pessoa dê certo em que sentido? Para que ela nunca caia por falta do poder de Yahu agindo nela. Como assim? 1 aos Coríntios, no capítulo 10, nós vamos ver uma luz tremenda aqui, verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, por que o Espírito Santo vem habitar? Porque ninguém de si mesmo pode dizer, eu vivo, eu faço do meu jeito, do jeito que eu quiser e vai dar certo. Não, não pode. De forma nenhuma. No verso 13 diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Yahu é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Então aqui nós percebemos, nesse verso aqui, que uma tentação vem através de uma pessoa ou de um demônio, né? O fato é que Yahu coloca o Espírito Santo na pessoa, quando ela se converte, para garantir que, se a pessoa, de fato, quer ser fiel a ele, quer viver certo, quer ser justo, fiel a ele, o Espírito Santo dentro dele já dará todas as condições, porque o Espírito Santo conhece as coisas de Yahu e ensinará à pessoa o que ela precisa para não cair na tentação. Então, se a pessoa cair na tentação, já não é por falta de algum mover, alguma ação de Yahu para garantir que não caia, porque o Espírito Santo está dentro da pessoa. Porém, se a pessoa cair em tentação, e ele diz aqui, aquele que está em pé, cuidado que não caia, ou seja, você não pense que você, de você mesmo, consegue se manter, né, firme, sem errar.
Mas ele dá, aqui no verso diz, uma tentação maior do que a força para que possa resistir. E quem é que move essa força? É o Espírito Santo dentro da pessoa. Você está entendendo? Então, meu amado, o Espírito Santo vem habitar numa pessoa que se converte para trazer muitas condições, situações que a pessoa precisa ter para a sua vida dar certo. O amor de Yahweh por nós é tão grande que na hora que a gente abre a boca e diz, eu aceito Yahushua como meu Salvador, a partir daquele momento, o Espírito Santo vem habitar, pronto, e dali para frente a pessoa só cai se quiser, ou se teimar, se desobedecer a Yahweh. Pronto, se eu parar por aqui, creio que já fica bem esclarecido porque o Espírito Santo vem habitar em nós. Eu quero ainda ler com você um trecho em João, no capítulo 15, onde o próprio Salvador esclarece claramente por que é que o Espírito Santo vem habitar em nós. Diz assim, João 15, 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero repetir isso aqui, contextualizando. Porque sem Yahushua nós nada podemos fazer. Sem Yahushua não podemos pensar no que é certo. Sem Yahushua não podemos falar o que é certo. Sem Yahushua não podemos fazer o que é certo. Por quê? Porque Yahu deu a Yahushua a incumbência de cuidar de nós. Ele diz em Mateus 28, 18, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, quem se converte a Yahushua não pode se converter a outrem, porque só Yahushua tem autoridade para perdoar pecado, só Yahushua é Salvador, só Yahushua tem autoridade de Yahu, do céu, para nos salvar. Se você for analisar aí a obra que ele fez aqui na terra para nos salvar, é uma obra grandiosa que nenhum outro poderia fazer. Em Atos 4,12 está dito que não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, se você for em algum lugar, deve estar escrito, aqui jaz Buda, aqui jaz Maomé, aqui jaz outro, aqui jaz tal filósofo, aqui jaz tal cientista, aqui jaz esses que se tornaram famosos. Mas em nenhum lugar do planeta você vai encontrar escrito, aqui jaz Yahushua. Por quê? Porque ele morreu, os outros não ressuscitaram, mas ele ressuscitou por quê? Ele é o Messias, ele é o Salvador do mundo. Só a ele Yahweh entregou a autoridade para cuidar de nós que queremos ser dele. Você está entendendo? Então, por que o Espírito Santo veio habitar nas pessoas? Para que a vida da pessoa dê certo. Porque Yahushua disse, sem mim nada podeis fazer. Porque Yahushua disse assim, porque ele, quando a pessoa aceita ele como Salvador, ele roga o Pai, a Yahu, e Yahu manda o Espírito Santo em nome de Yahushua para habitar em nós. Por isso, sem ele, nada podemos fazer. Não é maravilhoso isso aí? Ele diz em João 14, 6, respondeu-lhe Yahushua, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
senão por mim. Ou seja, às vezes a pessoa tem uma expressão que usa, eu tenho Deus em minha vida. Se não se converteu, não tem Iarro. Pode até ter Deus, mas Iarro não. O Criador não. Você está entendendo? Por quê? Ele, Yahushua, é a única pessoa que pode nos levar a Iarro. É a única pessoa que pode interceder por nós. É a única pessoa que pode rogar por nós a Iarro. Falam por aí de alguém que roga por nós. Não, não tem isso aí. É só Yahushua. Isso está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 2, você pode ver com clareza lá, onde está dito assim. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4 e 5. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Iarro, o Criador, e um só mediador entre Iarro e os homens, o Messias e Yahushua, homem. Portanto, não há ninguém que possa rogar por nós diante de Iarro, só Yahushua. Por quê? Só Yahushua é o Salvador. E é este que manda o Espírito Santo para habitar na pessoa que aceita, aceita-o como Salvador e entrega a sua vida a ele. Então veja que o Evangelho não tem mistérios, é tudo muito simples. O que eu estou falando aqui é coisa muito simples, não é nada mistério complicado, não. As religiões foi quem complicaram as coisas e por isso as pessoas não entendem a verdade, né? Então, uma primeira explicação sobre por que o Espírito Santo é porque nossa suficiência vem de Iarro, só Iarro conhece as coisas complexas da nossa vida e porque só Yahushua pode nos ajudar. Eu quero ainda explicar por que Yahushua, porque Iarro manda o Espírito Santo para habitar em nós. Quero ver com você em João, no capítulo 14. Então, como nós dependemos de Iarro e de Yahushua, e o espírito de Iarro e o espírito de Yahushua é o mesmo, e como diz lá em Gênesis 1:26, que nós fomos criados para ser a imagem e conforme a semelhança de Iarro e de Yahushua, o Espírito Santo é enviado para que nós nos tornemos semelhantes a ele. A palavra diz que devemos ser a imagem de Yahushua, devemos imitar Yahushua. Você está entendendo? Então, existem fortes razões pelas quais o Espírito Santo vem habitar em nós. Quando Yahushua diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, fica explicado João 14:17, que diz assim, começando do 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então o Espírito Santo vem para habitar definitivamente na pessoa que se converte. No verso 17 diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, nem no vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Por que estará? Porque ele só vem quando a pessoa se converter. E por que fica para sempre? Para garantir que depois que a pessoa se converta, a vida da pessoa se dê certo para sempre. Não é forte esta razão? Você quer ter esse Espírito habitando em você? E agora eu creio que você já pode entender uma coisa que eu vou falar aqui agora, que é a seguinte. Uma pessoa convertida ao Salvador, a Yahushua,
ela passa a ter dois espíritos nela. Quais? O espírito da própria pessoa e o espírito de Yahweh, que é o Espírito Santo. Nota que esta característica não tem a pessoa que não se converte. E as pessoas que não são convertidas, elas notam uma diferença radical na vida de uma pessoa convertida. E essa diferença é que a pessoa convertida discerne as coisas espirituais, entende as coisas lá do alto, lê a palavra de Yahweh, tem condições de se arrepender. Pessoa não convertida não tem condições de se arrepender, tem condições de perdoar. Pessoa não convertida não tem condições de perdoar, tem condições de adorar. Quem não é convertido não adora, tem condições de louvar em espírito e em verdade, tem condições de orar. Quem não é convertido pode orar da boca para fora, mas aquela oração não chega lá no alto, porque só chega lá no alto a oração feita pelo Espírito Santo. Você está entendendo? Porque o mundo está nessa situação horrível em que se encontra por falta do Espírito Santo morando nas pessoas. Então, se nós fôssemos dar um diagnóstico rápido assim, o que é que falta para o mundo dar certo? Para tudo se tornar maravilha? As pessoas se converterem ao Salvador Yahushua. Nós sabemos que tem poucos, e Yahushua já sabia que ia ser assim, por isso ele disse: muitos serão chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque ele já sabia que os homens maus iriam criar religiões para enganar as pessoas não chegariam a conhecer a verdade e, portanto, não se salvaria. Né? Então, eu estou falando do quarto milagre que acontece na vida de uma pessoa quando ela se converte, que é o momento em que ela recebe o Espírito Santo para habitar em si. Eu vou repetir uma coisa fundamental aí. Quando perguntarem qual é a diferença entre uma pessoa convertida e uma pessoa não convertida, aí você responde assim: é porque o convertido tem dois espíritos dentro dele. E uma pessoa não convertida tem muitos espíritos maus cuidando dele. Essa é a grande diferença. Então, por que o Espírito Santo vem habitar numa pessoa? Veja, outra razão é que a pessoa se entregou a Yahushua, entregou a sua vida. A pessoa renunciou o seu projeto de vida, seus projetos pessoais, e decidiu viver tocando a vida, mas em retidão, obedecendo, conduzindo, executando o projeto que Yahweh tem para a sua vida. Ou seja, a pessoa pega seus projetos, joga na lata do lixo e diz: Yahweh, tu agora vai me dizer o que é que eu vou fazer na vida. Aí Yahweh vai dizer: não, aquele projetinho que estava lá, nós vamos tocar porque eu te amo, eu sei que tu estás querendo, eu sei que tu gosta desse negócio. E a palavra diz em Salmo 37,4 que Yahweh agrada, gosta de fazer, de atender os pedidos de quem se agrada dele. Né? Então ele vai resgatar daqueles projetos da pessoa, ou não, um ou outro, para que a pessoa fique realmente fazendo a sua vida como está. E é por isso que a gente nota muitas pessoas, depois que se convertem, passam a ter uma vida muito diferente. As coisas mudam. Pessoas que mudam. A primeira mudança que acontece é que a pessoa larga sua religião e vai seguir Yahushua. A segunda pessoa é que a pessoa geralmente percebe que a profissão em que está só leva a pecar e decide mudar de profissão. Outra mudança é que o ensino da família, o ensino aos filhos,
muda radicalmente. E eu passei por essa experiência. Eu eduquei meus filhos para esse mundo, para ser agradáveis ao mundo, para ser gente segundo o que o mundo quer. Depois eu me converti, aprendi o Evangelho e comecei a ensinar na minha casa o Evangelho. Isso fazem décadas, né? Eu tinha 42 anos de idade nesse tempo e já tinha passado esses 42 anos de idade dando errado, sem perceber que a minha vida estava trilhando para o inferno. Então aceitei Yahushua e comecei a reeducar meus filhos. Reeducar como? Contra essas estruturas de poder. Eu ensinava a palavra na escola, os professores diziam que não é assim. Eu ensinava a palavra na loja, quando ia comprar a roupa, o vendedor dizia, não, você veste essa. E assim foi uma luta para reeducar os meus filhos e glória a Iahu, que eu consegui, porque Iahu é poderoso, a minha suficiência veio dele. Sem Yahushua eu não teria conseguido isso e hoje estou aqui para contar para você essa história. Vale a pena se converter a Yahushua. E cuide de fazer isso agora, cedo, antes que seja tarde, porque o arrebatamento pode ser a qualquer instante. E quem não tiver o Espírito Santo dentro de si, não vai ser arrebatado, viu? Você é muito pesado. Se não tiver o Espírito Santo, não vai vencer a força da gravidade, porque ele é poder. E o arrebatamento consiste em retirar bruscamente da terra todos os moradores deste planeta que se converteram ao Salvador Yahushua. E aí vão as pessoas que têm o Espírito Santo, ou seja, as pessoas que são convertidas. Ainda quero lembrar por que o Espírito Santo vem habitar na pessoa. Em João, no capítulo 1, nós temos aqui uma explicação muito clara. Em João, capítulo 1, o verso 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahu, a saber, aos que creem em seu nome. Ou seja, o Espírito Santo vem habitar na pessoa porque a pessoa nasceu de novo, porque a pessoa aceitou Yahushua como Salvador. E aceitar Yahushua como Salvador, nós já vimos que a pessoa recebe, o primeiro milagre é o perdão dos pecados do passado, o segundo é se tornar filho de Yahu, o terceiro é ter o nome escrito no livro da vida. Então, por que o Espírito Santo vem como quarto milagre? Vem porque o nome da pessoa está no céu, está registrado, está selado lá, que ele é cidadão do céu. E cidadão do céu não vive aqui na terra sem ter o Espírito Santo. Por quê? Porque as tentações, ele só consegue vencer as tentações se tiver a sabedoria de Yahu, o conhecimento da palavra dentro de si. Agora eu quero lembrar a você mais um motivo pelo qual o Espírito Santo vem habitar na pessoa. Todo morador da terra, seja convertido ou não, tem uma ação maligna para fazer a vida da pessoa não dar certo. O projeto de Yahu, o Criador, é para a pessoa dar certo. E o projeto de Satanás é para a pessoa não dar certo. Então Yahu trabalha para a pessoa, opera para a pessoa dar certo. E Satanás trabalha incessantemente para a pessoa não dar certo. E por causa dessa ação de Satanás, o diabo usa muitas coisas, situações, para a pessoa não dar certo, para a pessoa errar, desobedecer a Yahu. Uma dessas fontes de malignidade é o conjunto, os trilhões de demônios que existem. Eles vêm tentar a pessoa e se o Espírito Santo não estiver habitando na pessoa, a pessoa não discerne a presença de demônios e não consegue se livrar deles.
Uma outra coisa importante é que esses demônios que Satanás usa para tentar a pessoa, e são muitos, viu? São muitos. Existem trilhões de demônios. Se você dividir isso por cada morador da Terra, que são bilhões, vai dar aí centenas de demônios por cada pessoa. E existem, eles inclusive são organizados em castas, em missões, vamos dizer assim. Existem demônios que tentam a pessoa para a bebida alcoólica. E é conhecido por aí o nome dele, que eu não vou citar. Existem demônios que tentam a pessoa para a prostituição. É esse que governa, comanda as pessoas que praticam beijo na boca, sexo ilícito, sexo daquelas diversidades que eu não vou falar aqui. Enfim, tem os demônios que tentam a morte, demônio da morte, que procura levar a pessoa ao suicídio, levar a pessoa a brigas, a contendas. Existe o demônio que leva a pessoa a praticar a idolatria, a feitiçaria, o desentendimento, porfia, dissensão, facção, tudo isso aí. Então a existência desses muitos demônios é uma das coisas que operam para a vida da pessoa não dar certo. Por isto, o Espírito Santo vem habitar, porque ele é o Espírito de Yahweh, e ele vai ensinar como a pessoa se livrar, se sobressair diante dos ataques do diabo. A outra fonte de malignidade que opera para a pessoa não dar certo são seres humanos maus usados por esses espíritos. Então, quem não é convertido é, por natureza, escravo de Satanás. E existem as pessoas que decididamente decidem viver no erro, viver praticando o mal. Então essas pessoas tentam, sempre que podem, levar outras pessoas para o mal. Então esta é uma outra fonte de malignidade do mal contra uma pessoa. Ela pode ser convertida ou não, sempre vai existir isso aí. É por isso que o Espírito Santo vem para habitar na pessoa que se converte, para garantir a vitória. A pessoa ter sempre vitória diante de todos os ataques do maligno. Aleluia. Uma outra coisa que coopera para a pessoa não dar certo é os propósitos malignos que tem dentro da pessoa. O ser humano, ele tem propósitos malignos que foram colocados por Satanás, outros que ele desenvolveu durante toda a vida, até o momento em que se converteu. E esses propósitos malignos fazem a pessoa estar sempre vulnerável para cometer o erro. Sobre os demônios que eu falei, 1 Pedro 5,8 fala isso claramente, que o diabo anda em derredor, rugindo como leão à espera de quem possa tragar. Sobre os maus propósitos, Mateus 15,5 deixa claro, eu não vou ler para você fazer essa leitura e aprender. Então, Mateus 15,5, também em Marcos, fala da existência de propósito maligno na vida de uma pessoa, independente de ser convertida ou não. Uma terceira fonte de coisas malignas que operam para a pessoa errar é a mente, a alma. Veja só, como eu falei para você, eu me converti com 42 anos. Durante esses anos todos, eu aprendi as coisas do mundo. O mundo jaz no maligno. Eu aprendi coisas erradas das religiões, aprendi coisas erradas da ciência, aprendi coisas erradas da mídia, aprendi coisas erradas nas políticas públicas, aprendi coisas erradas no mundo dos negócios, aprendi coisas erradas na cultura. Então essas estruturas de poder, elas operam incessantemente
para levar as pessoas a fazer a vontade de Satanás. E eles fazem isso sem perceber. Por quê? Porque não discernem as coisas espirituais, ou seja, não tem o Espírito Santo dentro de si. Você não tem ideia quanta coisa errada os professores estão ensinando em sala de aula, que leva a criança para o inferno e fazendo esse ensino errado sem perceber, achando até que dá certo. Você não tem ideia quanta coisa errada os pais e as mães estão ensinando para as crianças, que se a criança seguir aquele ensino, ela vai para o inferno. Mas esse pai e essa mãe não sabem disso. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo dentro de si. E agora não venha me dizer, não porque meu pai é evangélico. Olha, dizer que é evangélico não diz nada. Se os evangélicos não se converterem ao Salvador Yahushua, irão para o inferno, porque a religião evangélica está enchendo o mundo de gente enganada. Enganada com o quê? Com doutrinas satânicas de que tipo? Teologia, trindade. Tudo isso são doutrinas satânicas. A teologia é a ciência que mais destrói gente na Terra. As religiões são os principais destruidores, né? Se a gente pode chamar assim de morticínio, né? É responsável pelo morticínio da humanidade, levando as pessoas para o lago de fogo. Principalmente essas ditas cristãs. Né? Não que as outras sejam menos, mas é porque estas usam a palavra e trabalham contra ela, trabalham contra a própria palavra. Então, por que a pessoa passa a ter dois espíritos dentro dela? Porque tem essas forças malignas. Vou repetir, os demônios, as pessoas humanas usadas por demônios, os propósitos malignos que estão no coração da pessoa, no espírito, e os pensamentos, os conhecimentos que a pessoa adquiriu durante a vida, através das religiões, da ciência, enfim, de muitas coisas. E tem ainda uma quinta fonte de coisas que fazem a pessoa viver desobedecendo, que está, essa eu quero ler com você, que é no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, no capítulo 5, está escrito, no verso 19 em diante, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Quem pratica essas coisas irá para o inferno. E a carne tem essa predisposição, a própria carne. A carne de quem é convertido tem isso, a carne de quem não é convertido tem isso. E é justamente por causa disso que a pessoa que é convertida, na hora do arrebatamento, vai sofrer uma transformação. O corpo dela será transformado, purificado, totalmente santificado para poder subir, porque não tem condições de subir como está. Apesar de ser convertido e viver em santidade. Ok? Então, essas 5 fontes de malignidade, 5 forças que operam para fazer a pessoa dar errado, é uma das razões pelas quais o Espírito Santo vem habitar numa pessoa quando ela se converte. Só vai vencer os demônios se tiver o Espírito Santo dentro. Só vai vencer as obras da carne se tiver o Espírito Santo dentro. Só vai se livrar das ciladas das pessoas más se tiver o Espírito Santo dentro. Só vai se livrar dos maus pensamentos que possui se tiver o Espírito Santo dentro. Só vai vencer a carne se tiver o Espírito Santo dentro. Então veja que eu prego assim, eu ensino às pessoas que o quarto milagre da conversão de uma pessoa ao Salvador Yahushua
o Espírito Santo vir habitar nela. E as pessoas ficam assim como se fosse algo utópico, algo que não tem base, algo que não inacreditável. Não, é real. É real. É real. Eu estou falando aqui o que o Espírito Santo está orientando a te ensinar, porque de mim mesmo acho que eu não teria condições de te ensinar isso aí. Se você for nesse canal, tem muitas revelações. Essa de hoje é a revelação de número 103. Fazem 2 anos, vai fazer 2 anos no próximo sábado, se o Pai permitir, que nós estamos todo sábado trazendo revelações. Então vai nesse canal e vê a revelação 1, a 2, a 3, a 4, que você vai ver lá coisas que as igrejas que dizem que ensinam o Evangelho não estão ensinando. Por quê? Porque não sabem. E porque não sabem, porque não são convertidos. Os líderes, os religiosos de lá não conhecem a palavra. E por que não conhecem a palavra? Porque não tem o Espírito Santo em si. Porque quem tem o Espírito Santo em si, quando lê a palavra, entende, não fica dúvida. Não precisa ir buscar ferramentas de interpretação. Não, aqui é tudo muito claro, é tudo muito simples. Eu creio que esses versículos que eu li hoje para você ficaram claros, né? Porque o Espírito Santo ensinou a você. Escuta, sabe por que tu chegasse até agora ouvindo isso? Porque o Espírito Santo está agindo na tua vida para você receber esta palavra e ficar decidido de se converter a Yahushua. Ou, se você é convertido a Yahushua, você ficar decidido de levar esse conhecimento para salvar alguém que você ama. As coisas do reino do céu são assim. A gente distribui aquilo que precisa. E você não precisa de religião, você não precisa de prédio, de templo, de paredes, você não precisa de dinheiro, você não precisa de líder religioso, você não precisa de dogma, você não precisa de ritual religioso, só precisa de uma coisa: abrir a boca e dizer: eu aceito Yahushua como meu Salvador. Se você quiser ter o Espírito Santo em você agora, pronto. Eu faço o convite, está feito o convite para você se converter ao Salvador Yahushua agora, receber o Espírito Santo, receber outros milagres também e a partir daí você ter uma vida diferente. Você vai ver que o entendimento vai se abrir, você vai começar a entender as coisas diferentes, você vai olhar para as pessoas com outros olhos, você vai ouvir as pessoas de outra forma, você vai ler a palavra, vai compreender, tá certo? E as religiões, infelizmente, né, botaram mordaça e máscara para as pessoas não entenderem a verdade. Vem te converter a Yahushua agora, chega. Eu vou convidar a irmã Sheila para vir para cá, para comigo orar por você que queira agora se converter ao Salvador Yahushua. É hora. É hora de decidir. Fazer um reset na sua vida. É hora de decidir se matricular para ir para o céu. É hora de decidir se cadastrar. O convite foi feito agora, é simples. Você aceita, essa sua decisão não vai tirar pedaço de você, pelo contrário, vai acrescentar a você 6 milagres. Você passa a ter os pecados do passado perdoado, passadão sujo perdoado, esquecido por Iahu. Você passa a se tornar filho de Iahu, porque quem nasce da mãe não é filho de Iahu, só quando aceita Yahushua é que se torna filho de Iahu. Você passa a ter o seu nome registrado no céu como cidadão do céu,
como filho de Yahweh, passa a ter o Espírito Santo, eu já expliquei, passa a ter poder e autoridade para resistir aos demônios, a todo o poder das trevas, mandar cessar a obra do diabo na sua vida e na vida de outras pessoas, fazer milagres, e você passa a ter muitos anjos à sua disposição para operar naquilo que for difícil ou impossível. Então eu convido você para aceitar Yahushua agora, e você só vai dizer isso que eu vou falar agora. Diga assim: Yahu, querido, em nome de Yahushua, eu entrego a minha vida ao Salvador e Messias Yahushua e recebo Yahushua como meu Salvador. Nesta hora eu creio que estou me tornando filho de Yahweh, que o meu nome está sendo escrito no livro da vida como filho de Yahweh, como cidadão do céu. Eu creio que neste momento o Espírito Santo será enviado para habitar e ficar em mim para sempre. Eu creio que neste momento eu vou receber poder e autoridade para, em nome de Yahushua, receber, né, a direção e realizar milagres e operar prodígios e maravilhas. E eu creio que neste momento estarão à minha disposição muitos anjos para eu vencer aquilo que for difícil ou impossível. Pronto, só isso. Se você disse isso, então agora falta uma coisa só, é registrar essa sua decisão no céu, selar, para que fique feito isso lá. Eu tenho autoridade para, em nome de Yahushua, presidir essa oração, essa solenidade de conversão. E agora vamos orar para registrar isso no céu, como diz Mateus 18, de 18 a 20. Pai, em nome de Yahushua, colocamos diante de Ti esta vida que neste momento decidiu se converter a Yahushua, decidiu nascer de novo. Pai, faz esses milagres acontecer na vida dela. Perdoa seus pecados, Yahushua, torna filha de Yahweh, escreve seu nome no livro da vida, manda o Espírito Santo para habitar nela, dar a ela autoridade e poder para realizar milagres, manda teus anjos para servir a ela, abra as comportas do céu para que as bênçãos se derramem sobre sua vida e dar a ela o entendimento da nova identidade que ela possui de sal da terra, luz do mundo, mais que vencedor, embaixador do céu aqui na terra, dispenseiro dos mistérios de Yahweh e agora é cidadão do céu. Pronto. Se você se converteu agora, está registrado no céu e neste momento está acontecendo uma festa. Mas é uma festa tão grande que está acontecendo no céu, trilhões de anjos estão fazendo uma festa lá, que todas as festas feitas no mundo não se compara a isso. Uma festa enorme, por quê? Porque você se converteu a Yahushua. Porque você agora é filho de Yahweh. Então, eu peço a você que pegue esse link para você ajudar outras pessoas a tomar essa decisão também. Aqui abaixo desse vídeo, na descrição, tem o link. O link onde você vê lá o que tem e diz para as pessoas, esse convite que eu fiz agora a você, essa oração vale para qualquer pessoa, em qualquer tempo. Essa oração que eu fiz aqui, eu não fiz por uma pessoa ou por outra, fiz por qualquer pessoa que venha a receber o convite e aceitar. E Yahushua, em João 17, ele faz uma oração e diz: Pai, não peço somente por eles, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim. Então essa oração foi feita por todos aqueles que abrir a boca e dizer isso que foi dito aqui. Assim seja, que Yahweh te abençoe, em nome de Yahushua.